Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos e o tema deste vídeo: depois da morte ainda ocorrerá o juízo? É isso mesmo, depois da morte, depois do término da experiência desse corpo carnal, ainda haverá juízo? Porque assim está escrito, veja. Então a pessoa pega, não, está escrito, então eu acredito. Vamos lá. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28. Hebreus 9, 27 e 28. Eu acredito que o escritor de Hebreus foi Apolo. Mas se você acha que foi Paulo, não vamos entrar em combate, em briga por causa disso. Não vai mudar nada. Hebreus 9, 27 e 28. No texto da Nova Almeida Atualizada. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos. Por que de muitos e não de todos? Porque pecados eram as transgressões das leis dadas a Moisés. E quem foi que recebeu as leis dadas a Moisés? Foram todos ou foram judeus? Ah, os israelitas, então. Por isso que ele falou para tirar pecado de muitos. Olha só, que coisa, hein? Que sensibilidade versículo, né? Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos, e a boca já começa a quebrar e abrir, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Olha, então a pessoa pega isso aqui, lê e fala assim, tá vendo? Não, depois que a pessoa morrer, a morte já teve fim. Quem era a morte? A morte era o diabo. E quem era o diabo que matava? Eram as leis dadas a Moisés, Hebreus 2, 14 e 15. Além de matar, a morte, o diabo ainda escravizava. Então já teve fim. Ah, mas a morte disso aqui. Não, isso aqui é vencer o prazo. Vencer o prazo dessa carne. Essa carne volta ao pó e o espírito volta de onde veio, do reino espiritual. Ah, mas e a alma? A alma se acaba. Porque o entendimento que você tem, o sentimento, o frio, o calor, a fome, acabou. O coração parou de bater, o cérebro parou de coisar, e o coração parou de bombear sangue, acabou. Então, para que você vai mais entendimento? O que sobrou, que é eterno, o Espírito, somente. Aí eu te pergunto, curto e grosso. Esse vídeo, olha que eu tenho mais coisa, mas eu acredito que... Você tá vendo como que é? Tá vendo como que a coisa é? Talvez você do outro lado, você não acredita, claro. Você vai falar, não, como que um cara desse vem falar que é espiritual, que está sendo espiritual, se ele não tem teologia? Como que um cara desse pode falar que ele está falando pelo Espírito, se ele é um carnal igual eu? Como que ele pode? Mas a diferença é que eu não sou religioso, você é. A diferença é que eu não acredito em homem, você acredita no seu líder, ou na sua líder. Eu acredito no que está escrito. Eu acredito e confesso o que está escrito. Então, por eu acreditar e confessar, claro que eu acredito que aquele que eu estou confessando, ele está me dando entendimento. Você vê, eu peguei esse versículo lendo, do nada já veio outro entendimento, e outro entendimento assim. Você está conseguindo entender como que é? Veja, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Você já entendeu Eclesiastes 12, 7? O que o sábio disse? Que o pó volte ao pó e o espírito volte a Deus. Então o espírito é de Deus. Hebreus 9, 8 fala que Deus é pai dos espíritos. Então Deus não é pai dessa carne. Deus é pai do espírito. Aí o juízo então vai vir depois da morte, vamos colocar morte, vai julgar o quê? Vai julgar o quê? Se a carne vai morrer. Eu já vou encerrar o vídeo, não vou continuar mais não. Eu ia ler outras coisas, não vou não. É isso aqui agora, para esse vídeo ficar curtinho. Deus vai julgar a nossa carne? Porque aqui falou que depois morre só uma vez, depois vem o juízo. O juízo vai ser em cima dessa carne, mas essa carne vai julgar para quê? Vai julgar para quê? Se quando
parar de bater, quando parar todo o remeleixo aqui dentro, vai voltar ao pó, depois de 1 ano e meio não sobra nada, se desfaz tudo. Ah, então a carne não vai ser julgada. Ah, o juízo vai ser na alma, mas lá em Eclesiastes 9 fala que o entendimento, o conhecimento, tudo, se acaba na sepultura. Sobrou o espírito. O espírito é de Deus. Os espíritos são os filhos de Deus. Paulo falou que quanto mais a carne fica fraca, mais o espírito se fortalece. O espírito e a carne não têm ligação nenhuma. Eles não têm. Água e óleo não se misturam. Porque o espírito que está em nós é santo, é puro. É a igreja gloriosa, era nos dias de Paulo, a igreja gloriosa de Cristo. Hoje o nosso espírito é o templo espiritual estabelecido em Apocalipse 21:3, no juízo do ano 70, onde Deus está. Então quer dizer que Deus vai julgar ele mesmo? Então depois da morte vai vir o juízo de Deus contra ele mesmo? Se o espírito é dele? Você entendeu? Isso aqui ele estava falando na vinda de Cristo. Estava falando na vinda de Cristo. No juízo ocorrido lá no ano 70, dentro de Jerusalém. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar pecados de muitos, aparecerá a segunda vez. Quando que ele apareceu a segunda vez? Lá em Jerusalém, de formas de sinais. Está lá em Lucas 17:24 e Mateus 24:27. Não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Depois da morte ainda ocorrerá juízo? Não tem como ter juízo. Porque o juízo, a justiça eterna, foi derramado. Deixa eu fechar aqui. A justiça eterna, ela foi estabelecida no ano 70. A justiça eterna, se falava da justiça eterna, era em cima ou contra os judeus. A justiça eterna seria contra o povo de Israel. E isso aconteceu nas 70 semanas de Daniel. Então não tem como ter outro juízo. Não tem mais o que julgar. Vai julgar o quê depois da morte? Claro, agora se você é um kardecista, se você é um religioso, porque religioso, sabe a diferença de religioso, kardecista, de feiticeiro? Nenhuma. Porque estão todos no mesmo pacote. Os kardecistas é religioso, os evangélicos é religioso, os católicos é religioso, os budistas é religioso, os vuduzistas é religioso, os macumbeiros é religioso, tudo é religioso. Aprenda uma coisa, leia, já que você quer esse negócio para você, leia Yeshua, leia como Jesus tratava os religiosos naquela época, de raça de víboras, de serpentes, de hipócritas. Jesus não estabeleceu religião nenhuma. Deus não estabeleceu religião nenhuma. Lá no Velho Testamento, Deus proibiu dos homens se consultarem com cartomante, com adivinhador, com feiticeiro. Deus proibiu a idolatria. Deus proibiu todo tipo de feitiçaria. E o que acontece dentro desses templos evangélicos? Não é feitiçaria? Caroço de feijão a R$1.000 não é feitiçaria? Envelopes não é amuleto feiticeiro? Então quem está dentro disso, o entendimento é religioso. Não adianta você esperar que você vai ter um entendimento desse espiritual você estando na religião. Qualquer uma religião. Não tem como. Como você vai entender isso? Como que Deus vai colocar uma pessoa espiritual na sua frente para falar: olha, Jesus já voltou, o juízo aconteceu, as 70 semanas de Daniel lá 9:24 significava na geração de Jesus que aconteceria. Olha, o dia do ser. Como que vai acontecer isso? Não vai acontecer. Porque religioso é carnal. Religioso é pessoa incrédula. Os religiosos são incrédulos, eles não acreditam na Bíblia. Religioso, ele só acredita no líder dele. Religioso só acredita em livros escritos pelo reverendo Cuscuz, pela a missionária Paçoca Quebrada. Só isso eles acreditam nisso. Religioso acredita em dicionário Strong. Religioso acredita em dicionário do Almeida. Eles acreditam nisso. Religioso acredita que Isaías 14:12 cai um ser. Religioso acredita que quando Jesus foi tentado, ele foi arrastado pelo cabelo, colocado numa carriola, levado lá no alto do pináculo, levado. Religioso acredita nisso. Então, religioso lendo isso, religioso acredita no literal. Pega isso aqui no literal, ao pé da letra, e fala, tá vendo?
o escritor de Hebreus, que eu acredito que foi Paulo, ele fala, diz que depois da morte passaremos pelo juízo. Então o cara pálido vai julgar o quê? Que tipo de juízo que a pessoa vai ter? Por isso que Paulo falou. Paulo falou lá em Gálatas, capítulo 6, em diante. Não sei que versículo que é agora. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar é aquilo que ele vai semear. Aquilo que ele semear é aquilo que ele vai colher. Planta coisa carnal é coisa carnal que se colhe. Planta coisa espiritual, coisa espiritual. Você acredita um cara igual eu? 3 cirurgias, facada em perna, risco de faca em braço, risco de risco de faca aqui. Você acha que um cara deu... Depois de... ainda vai passar por outras aflições aí, de coisa que eu já passei. Você acha que tem cabimento um negócio desse? Judas, ele fez o que? Ele delatou, ele entregou, ele foi um traidor. O que mais que ele fez? Que fala na Bíblia. Judas pagou ali mesmo. Por que Judas pagou ali mesmo? Porque o Espírito que falou pela boca de Paulo também fez acontecer aquilo. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, está escrito que o descendente da serpente iria ferir o calcanhar do descendente da mulher. E o descendente da mulher iria ferir a cabeça do descendente da serpente. Judas foi lá e feriu o calcanhar de Jesus, fazendo o quê? Traindo ele, delatando ele. Delatando ele. Judas não estuprou, Judas não... Era um ladrão lá, mas ninguém sabe quantas moedas ele roubava. Mas Judas não fez outra coisa. Judas traiu, Judas fez a fofoca dele ali. Judas semeou isso, não foi uma semeadura da carne, essa traição dele? Foi. E Judas, o que aconteceu? O descendente da mulher, como está lá em Gênesis 3,15, fez o quê? Feriu a cabeça de Judas. O que colocou? O arrependimento. O remorso. Aquela grande tribulação na cabeça de Judas. Judas fez o quê? Devolveu as 30 moedas, cheio de remorso, falou, essas moedas eu não quero. Eu entreguei um homem inocente. Mas aí a mente dele já estava ferida. Ele foi lá, pegou uma corda e acabou. Por que ele colocou a corda no pescoço? Porque a lei da semeadura alcançou ele. Ele semeou coisas da carne, colheu coisas da carne. Você está conseguindo entender? E o pós-morte, Judas foi julgado? Foi julgado de quê? Essa é uma análise de Cláudio Mendes. Se você quer ficar analisando que a alma de Judas foi queimar, não sei aonde, não sei. Aí é com você. Eu não estou aqui para fazer a cabeça de ninguém. Depois disso, Judas foi lá e se enforcou. Ele não colheu o que ele plantou? Coloca no comentário se você também acha. Ele não colheu o que ele plantou? Colheu. E depois o espírito que estava em Judas. Por quê? Como que ele teve remorso? Se ele não tinha espírito, se ele fosse uma... Porque nem tem muita gente que fala, não, Judas não tinha espírito. Como que então ele teve remorso? Se ele não teve... Você acha que um leão, quando vai lá e destroça uma pessoa, uma criança, um leão tem remorso? Um elefante com não sei quantos mil quilos, tonelada, vai lá e pisa na cabeça de uma pessoa e esmaga. Aí ele vira o popozão para trás. Fiquei com remorso de ter pisado no meu adestrador. Você tá conseguindo entender? Um Rottweiler foi lá, pegou uma idosinha de 90 aninhos, mastigou até a bengala da velhinha. Rottweiler não tem remorso. Por que ele não tem remorso? Porque ele não tem espírito. Meu irmão, aproveita essa sabedoria, hein? Aproveita esse nosso bate-papo aqui, que eu te falo. Que nada disso estava planejado, não. Aproveita, desfruta disso. Que juízo Judas passou? Ele se enforcou. Eu acho que Judas, né? Eu acho que nem enterraram ele. Ou parece que compraram um campo de sangue, né? As moedas, e compraram sangue, deram o nome de campo de sangue, provavelmente pegou Judas e jogou num buraco lá. E o corpo de Judas fez o quê dali a 1 ano e meio, 2 anos? Se desintegrou, se desfez. Aqueles pensamentos perversos dele, aquelas maldades, tudo, o que aconteceu? Se acabou na sepultura. Porque aquela perversidade, aqueles pensamentos, era só daquela vida. Se acabou.
E o espírito, porque ele era racional, tanto que ele era dos 12, ele era o que fazia conta, ele que andava com dinheiro, ele que fazia ali. Então quer dizer que ele tinha inteligência, a inteligência dele é do espírito. E o espírito fez o quê? Voltou para o reino celestial. E esse espírito dele foi julgado? Claro que não. Como alguém pode ser julgado? Como que eu vou ser julgado e você vai ser julgado? Se nós acreditamos em Apocalipse capítulo 21, versículo 3, que Deus estabeleceu o tabernáculo dele em nosso espírito, o templo dele em nosso espírito. Como que ele iria estabelecer a morada dele, o templo dele em nosso espírito, se nós fôssemos passíveis de algum tipo de julgamento? Hã? Maravilhoso, né? Não sei pra você. Pra mim, o que eu tô te falando aqui não tá escrito na Bíblia não, tá? Ou não tá não. Agora, se você do outro lado, você quer ficar acreditando no literal da Bíblia, achando que você vai ser julgado porque você comeu, era uma porção de arroz doce, você comeu 5, você vai pagar aqui mesmo. Que arroz doce é danado pra dar dor de barriga. Amanhã ou depois você tá lá colocando a tripa pelos ouvidos, o problema é seu. Se o papa-figo te pegar, essa expressão aí é quando eu era caminhoneiro, os caras falavam, cuidado, o papa-figo vai pegar você. Quer dizer, comia alguma coisa, podia dar dor de barriga. Você entendeu como que é o esquema? Então, se você cair nessa daí, é porque você comeu demais. Eu tô tranquilo, eu não sei você, mas eu mesmo, até parece que eu vou acreditar nisso. Eu acredito na Bíblia. Esse corpo vai voltar ao pó e o espírito volta para Deus. Esse entendimento, esse conhecimento, essa ira minha que de vez em quando eu tenho vontade de pegar no pescoço de certas pessoas aqui perto, isso vai se acabar tudo lá. Porque tudo, esses pensamentos, esses entendimentos que eu tenho, é exclusivo da minha vida, não é da vida de outrem. Não tem cabimento esse corpo voltar ao pó e esse entendimento, tudo que eu tenho, ir para o reino espiritual e lá estar o meu espírito, que pertence a Deus, que é filho dele, juntamente com mais a minha alma, ficar os dois ali. O espírito perfeito, morada de Deus, e aquela perversidade minha, aquela fofocaiada, tudo que eu fazia, tá disputando. Então, na minha cabeça não cabe isso. Tá bom? Depois da morte, ainda ocorrerá juízo? Não. O que acontece é aqui. A gente faz aqui, colhe. Planta coisas carnais, colhe-se coisas carnais, tá bom? Então vou deixar essa mensagem com você, espero ter sido útil de alguma forma. Não esqueça não, dê joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos em frente, falando da palavra do nosso Criador, tá bom? E para finalizar, quer meu telefone? Quer o número do meu WhatsApp? Quer? Então tem outros vídeos aí que tem, esse aqui eu não vou dar essa moleza para você não, tá bom? Só você assistir outros vídeos lá, que no finalzinho tá lá o número lá. Pra gente bater um papo. Eu criei uma lista de transmissão, tá sendo bacana. Que nem hoje mesmo. Hoje é segunda-feira, né? Aí agora é 5h11, daqui a pouco eu já vou postar esse vídeo. Aí eu já coloquei nessa lista de transmissão, eu coloquei o vídeo do Flávio José. Bacana aquele vídeo lá. O cara explica direitinho, sabe? O que aconteceu lá no ano 70. As guerras que desde 66 começaram a acontecer ali em volta. Mas ele só no finalzinho, que aí ele pisa na bola. Ele fala, agora é só esperar Jesus voltar. Tá bom? Então até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau, tchau.